Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 1º de junho, iniciando esse mês tão bonito, né? Um mês de festa, um mês de alegria. E nós queremos, na nossa quarta da palavra deste mês de junho, entrar um pouquinho na cultura popular do nosso povo, mas queremos fazer de uma forma bastante concreta, aprofundando a devoção a cada santo do mês de junho. Então nós vamos experimentar nas nossas quartas da palavra do mês de junho os grandes santos que nós celebramos nesse mês. Santo Antônio, São Pedro, São João Batista, os santos do mês de junho. E hoje, nesse nosso primeiro encontro, vamos rezar a figura de Santo Antônio. O Evangelho, Mateus 25, 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei em herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me destes de comer. Estava com sede, me destes de beber. Era forasteiro, me recebeste em sua casa. Estava nu, me vestistes. Doente, cuidaste de mim. Na prisão, e viestes a mim. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recebemos em nossa casa sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede não me destes de beber. Eu era forasteiro e não recebestes em casa, nu não me vestistes, doente na prisão e não me visitaste. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente na prisão e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Santo Antônio, um santo bastante conhecido, principalmente em Portugal e depois no Brasil, e hoje é um dos santos talvez mais querido do povo brasileiro. E uma das marcas que na cultura popular se dá a Santo Antônio
é que ele é um santo casamenteiro. Será? Quem foi Santo Antônio? Um santo casamenteiro? Não. Santo Antônio não foi um santo casamenteiro. Santo Antônio foi um grande discípulo de Jesus. Santo Antônio, um grande pregador, estudioso da palavra de Deus, ensinou teologia para os seus confrades franciscanos. As pregações de Santo Antônio arrastavam multidões. Até hoje podemos ler os grandes sermões de Santo Antônio, um grande especialista em Sagradas Escrituras. Então, um homem apaixonado pela palavra de Deus. Essa é a primeira característica de Santo Antônio. Um homem apaixonado pela palavra de Deus. Um homem comprometido com o anúncio do Evangelho e vai usar dos meios que estão disponíveis na sua época, a linguagem do povo, para falar ao povo. Uma outra grande virtude de Santo Antônio, que também é muito conhecida entre nós, com a devoção ao pãozinho de Santo Antônio. Quem nunca escutou falar do pãozinho de Santo Antônio? Pois é. De onde vem essa devoção ao pãozinho de Santo Antônio? Porque Santo Antônio era um homem movido pela caridade, pela compaixão, pela partilha. E o pãozinho de Santo Antônio, conta-se que ele estava trabalhando na cozinha, no refeitório da sua comunidade. Na época, muitos frades. E preparando a mesa, com os pães, claro, para a refeição. E chega alguém pedindo. Santo Antônio simplesmente pega o pão que era para servir a ele e aos irmãos da comunidade, os frades, e reparte com os pobres. E ali vai gerar um mal-estar na comunidade, claro. E conta-se que Santo Antônio rezou. E aquele único pão que sobrou, todos comeram da comunidade, porque o pão multiplicou. Grande exemplo de partilha, de solidariedade. Quando nós repartimos o pão se torna farto para nós e para os outros. Porque no acúmulo há sempre uma falta. Para quem tem um coração ganancioso, vaidoso, sempre vai faltar alguma coisa. Mas quem abre as mãos para partilhar, sempre vai sobrar um pouquinho para dar para alguém. Então, Santo Antônio, primeira virtude, um homem apaixonado pelas Escrituras. Segunda virtude, um homem caridoso, apaixonado pelos pobres. Terceira virtude, um homem obediente ao Evangelho. Um santo que viveu a sua vida para a igreja, para a evangelização, para o testemunho de Cristo no mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, precisamos dar um passo além na devoção aos santos. Nós que somos apaixonados por Santo Antônio, eu gosto muito de Santo Antônio, porque fui batizado no dia de Santo Antônio. Minha primeira comunidade tinha como padroeiro Santo Antônio, e eu fui batizado no dia de Santo Antônio. Trago com muito carinho a figura desse santo, que viveu esse evangelho que nós acabamos de proclamar. Jesus diz: bendito aquele que me serve
nos pobres, nos doentes, nos migrantes. Bendito aquele que não vira o rosto para quem precisa. Bendito aquele que não fecha o coração aos necessitados. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se queremos de fato ser benditos do Senhor, se queremos de fato ser fiéis ao Evangelho, não podemos pensar uma fé desligada da vida. Quem fecha o coração ao irmão está fechando o coração a Deus. E fica quase que impossível conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus, se não for conhecendo, amando e servindo aos irmãos, principalmente os mais pobres. Santo Antônio foi esse homem que serviu a Jesus, servindo aos pobres, que demonstrou todo o seu amor pelo Senhor, amando aqueles que menos são amados. Quem sabe hoje pudéssemos aprender com Santo Antônio e olhar também a nossa vida, se estamos de fato servindo a Jesus nos pobres e necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta da palavra a todos. Fiquem com Deus.